Fala Vascaíno, fala Vascaína, você está no canal Os Vascaínos, eu sou Edu Canelas, vou levar você para pertinho das notícias do Gigantesco da Colina nesta tarde de terça-feira, tarde que antecede a decisão. Amanhã tem Vasco e Atlético Mineiro, amanhã tem Vasco com a Hora do Vasco, direto do Mineirão, amanhã tem Bernardo, ex-jogador do Vasco, campeão da Copa do Brasil, ao vivo conosco no programa A Hora do Vasco. Então você do outro lado, não perde por esperar. Temos muita coisa para você aqui nesse vídeo, nas lives, nos vídeos aqui do canal. Então não perca tempo. Se inscreve aqui embaixo, deixa o teu like, deixa o teu comentário. É importante demais que você dê aquela martelada no like para a gente martelar o galo para o Gigante ir para a final da Copa do Brasil. Bom, Vascaíno e Vascaína, este vídeo vai tratar de assunto sério. O bicho está pegando, confusão, clima ruim. Olha, rapaz, parece que a vaca vai para o brejo. Flamengo reclamando que o Vasco está puto. O Vasco, com razão, está puto com a CBF, que fez uma sacanagem em mudar o dia do segundo jogo da Copa do Brasil. E, obviamente, o Paulo Salomão falou hoje ao Sport TV. E eu vou colocar um trecho aqui do Paulo Salomão para a gente fazer um mini react, para a gente trocar uma ideia a respeito desse assunto, da fala do nosso vice-presidente, que hoje foi defender o Vasco da Gama. Para isso, eu quero que você dê uma moral, cara. Teremos imagens também do treino de hoje do Vasco. Pô, não custa nada. Deixa teu like, deixa o teu comentário aqui embaixo. Ajuda muito o canal. Quando você faz isso, você ajuda muito o nosso trabalho a seguir crescendo. Então, por favor, não custa nada. Vai aqui embaixo, deixa o comentário e o seu like. Agora eu vou deixar uma dica para vocês aqui, tá? Dica bacana, lá na nossa parceira do canal, a Stake. A Stake aí que, como vocês sabem, uma das maiores casas de apostas esportivas do mundo inteiro, aqui do Brasil não preciso nem falar. E a Stake, além de dar 100% de bônus no seu primeiro depósito, a Stake tem algo muito bacana, tá? A Stake, ela transmite jogos ao vivo com imagem, de graça para você, da Copa Libertadores da América e também da Copa Sul-Americana. Então já faz seu cadastro, que ano que vem o Vascão vai estar ou na Libertadores ou na Sul-Americana. Então já tem essa dica. E para continuar aqui, amanhã no jogo contra o Galo, é óbvio que eu vou botar uma graninha, né, na vitória do Vasco. E hoje tem Champions League, tá? Tem vários jogos bacanas. Tem Bayern de Munique, PSV. Tem o jogo do Sporting de Portugal, que tá voando também. Tá pagando muito bem. Vou deixar essa dica para a rapaziada correr no primeiro comentário fixado aqui. Se cadastrar lá na Stake, principalmente porque é uma grande casa de aposta, não tem aí nenhum tipo de problema, depósito retirado por Pix e, como eu falei, jogos com imagem em tempo real, com tudo de graça. Então corre lá no primeiro comentário fixado para tirar proveito dessa parceria. Beleza, rapaziada? Vamos falar de Vasco. O Gigante da Colina treinou hoje. O Vasco da Gama treinou hoje e segue treinando no CT Cruzeiro. O Vasco finalizou a preparação em BH. Amanhã é dia de voltar para casa. Os nossos jogadores estão aí em BH desde sábado, na véspera do jogo com o Cruzeiro. O Vasco chegou, descansou, jogou com o Cruzeiro e treinou. Segunda-feira ontem, terça-feira hoje e amanhã enfrenta a equipe do Atlético Mineiro. Eu vou colocar na tela para você aqui as imagens do treinamento de hoje. O Vasco publicou na sua rede social, no Instagram, um vídeo do treinamento de hoje, ó, direto das Minas Gerais. Coutinho deixando aí o hotel onde o Vasco está hospedado, que é o Ouro Minas. Nosso Maxime Domingues, que deveria ter jogado, né? Maxime Domingues deveria ter jogado, não jogou, também apareceu por ali, ó. Lucas Piton. Tá aí, Gigante da Colina utilizando a estrutura da Toca da Raposa do Cruzeiro para se preparar para a partida contra a equipe do Atlético Mineiro. Jogo que vai acontecer amanhã às 7. Aí, a imagem já foi para a tela, você já viu. Pô, é bom ver o Coutinho várias vezes, né? Mas já vou tirar o Coutinho da tela. Nosso Rafael Paiva vai tomando a decisão. Ele que não tem mais o DVD. O David se machucou e está fora da temporada. Infelizmente, não teremos mais o DVD ao nosso lado. E o Rafael Paiva está utilizando esses treinamentos para fazer a tomada de decisão. Será que vai valer a pena pensar em colocar Coutinho como titular? Será que vale a pena Paier e Coutinho? O que será
que o Rafael Paiva vai aprontar. O fato é que ele já estava pensando em fazer modificações nessa equipe por conta do Galo, pelo fato do Vasco vir para esse jogo para, obviamente, amarrar a partida. Talvez 3 zagueiros, talvez uma formação com 3 volantes. Tudo isso vem sendo pensado pelo Rafael Paiva já tem tempo. E a situação do David tornou ainda mais preocupante essa questão em relação à tomada de decisão no time titular. Eu quero que você, do outro lado, deixe aqui embaixo nos comentários a tua opinião. O que você mudaria nesse time para essa partida? O que você faria nesse time para deixar o Vasco defensivamente mais forte e, obviamente, ofensivamente mais letal num contra-ataque? Talvez o Emerson Rodrigues, para que a gente possa matar o jogo e vencer a equipe do Galo. Bom, vamos para assunto sério, para outro assunto sério, né? Porque esse aqui também é um assunto muito sério. Vou colocar na tela para você do outro lado. Hoje o Globo Esporte publicou o Paulo Salomão. Paulo Salomão, vice-presidente do Vasco da Gama, esteve no Seleção Sport TV. Vou colocar o meu fone para que a gente possa escutar o Paulo Salomão, que deu uma entrevista hoje. Ele é o primeiro vice-presidente geral do Vasco e membro do Conselho de Administração da SAF Vasco. Doutor Paulo, muito obrigado por nos atender. Bem-vindo à Seleção Sport TV. Acho que antes de mais nada, acho que vale a pena explicar para o nosso público como o Vasco recebeu a marcação dos jogos, se o Vasco chegou a ser consultado antes, porque isso envolve uma mudança de datas do calendário, né, do futebol brasileiro, de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, e o que baseia o pedido do Vasco na Justiça para que os jogos não sejam realizados nas datas anunciadas pela CBF. Bem-vindo à Seleção Sport TV. Pô, legal que o seu André Rizek ainda mete essa, né? O que baseia o pedido do Vasco? O pedido do Vasco todo mundo sabe no que baseia, né, torcedor? Baseia no regime lá de competições, no regulamento de competições da CBF, que não está sendo respeitado, né? Boa tarde, Rizek. Boa tarde a todos da mesa. Boa tarde ao público do Sport TV. É sempre um prazer falar com vocês, esclarecer as questões tanto da Justiça Desportiva quanto do Vasco. Respondendo objetivamente a sua pergunta, o Vasco recebeu a informação, a notícia com bastante surpresa e bastante indignação, uma vez que essa mudança, apesar da CBF ter mandado um ofício ao Vasco indagando sobre essa possibilidade, o Vasco, de maneira muito incisiva e imediatamente entendia que essa mudança seria muito ruim, não só ao Vasco da Gama, como também para a competição, para o calendário, para o futebol brasileiro, razão pela qual a gente entendeu pela manutenção da data, até porque, como a gente sempre disse, o Vasco ele não quer ser beneficiado, nunca quer ser beneficiado, mas também não quer ser prejudicado. E essa mudança, ela no entender do Vasco, ela é prejudicial não só ao Vasco, como eu disse, como também ao calendário como um todo, ao futebol brasileiro como um todo. O Vasco já, e a justificativa seria porque a partida era muito próxima à data FIFA, e nas quartas de final da Copa do Brasil, o Vasco se deparou com uma situação exatamente idêntica a essa. 2 dos nossos atletas foram convocados, um para a seleção uruguaia e um para a seleção chilena. Tiveram que fazer uma logística, voar de madrugada para que pudessem estar presentes no dia seguinte no jogo contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Então, a gente entende que essa mudança é injustificada. A gente respeita muito as instituições, mas por isso até que ingressamos na Justiça Desportiva, acreditando que essa mudança ela não deveria ocorrer. Uma vez que o calendário ele já tinha sido divulgado, essas datas elas estavam disponibilizadas desde o começo do ano. No sorteio da Copa do Brasil, as datas estavam estabelecidas, não houve nenhuma mudança por parte da Conmebol que justificasse essa alteração feita pela CBF, razão pela qual a gente não só protestou perante a CBF, como também buscou as instâncias da Justiça Desportiva, que são os caminhos adequados e legais para que a gente pudesse defender sempre os interesses do Vasco e também do futebol e da profissionalização do futebol, que é o nosso objetivo sempre. A informação. Bom, esse foi o início, né? Foi a primeira resposta do Paulo Salomão
nessa entrevista ao Seleção Sport TV. Confiram depois lá na Globo, no site do Globo Esporte, a íntegra, né, completo que foi falado, mas eu precisava colocar na tela pelo menos esse começo para mostrar que o Vasco sempre esteve indignado em relação a isso. O Vasco cobra desses caras e vai seguir cobrando. Tá de parabéns. Pedrinho, Paulo Salomão, cobrem mesmo. Vão à justiça. O Vasco não tem que ter medo desses caras em nenhuma hipótese. A gente não tem que deixar de peitar. Só temos que nos preparar. Deixa eu descer esse fone aqui para dizer o seguinte: provavelmente teremos represálias. Ou você, vascaíno, acha que a CBF, que já tem má vontade com o Vasco, vai passar a ter boa vontade diante desse tipo de situação. Olha, é muito complicado, mas a gente tem que falar real para o torcedor. Infelizmente, está muito complicada essa situação de CBF e Vasco da Gama. Eu não duvido que o Vasco será muito mais prejudicado com a arbitragem do que seria simplesmente porque está brigando com a dona CBF. Isso preocupa você? Além de me preocupar, faz o seguinte, dá uma força para o amigo do Canelas aí então, deixa aqui embaixo nos comentários a tua opinião em relação a isso. E olha, nem de tamanho de cara de pau vive a dona CBF e o seu urubu. Eu vou colocar na tela para você agora aqui, matéria que está lá na querida Net Vasco, melhor site de notícias do Vasco da Gama. Urubu reclama de ações de Vasco e Corinthians contra a mudança de datas e faz elogio à CBF. Vamos lá. O Flamengo resolveu fazer uma nota, que eu não vou ler essa nota completa aqui, não tem necessidade nenhuma de ler toda essa nota, mas um ponto que o GE destacou aqui. A CBF, de forma imparcial, isonômica e democrática, questionou os 4 clubes que disputarão as partidas semifinais da Copa do Brasil acerca da inversão de tabela, tendo Flamengo e Atlético Mineiro sinalizado positivamente, Corinthians negativamente e o Vasco dado uma solução diversa da que foi posta em votação, o que gerou concordância da maioria dos indivíduos. 2 contra 1, diz o trecho da nota. O que eles estão querendo dizer aí? Eles querem que você, deve estar chegando do seu trabalho agora, ou você que está aí deitado nesse sofá, com a barriga para o alto, com a patroa esperando que você lave a louça, você mesmo que deu esse sorriso aí, ele quer que você não se sinta um otário por ele estar tentando te tirar de trouxa. É isso que eles fazem quando dizem isso aqui. O Corinthians disse, não, a gente não é a favor de trocar a data. Aí o Vasco chegou e falou, não, dessa forma não, pode fazer até de um outro jeito aqui, e deu uma ideia. Ainda se negando a fazer a troca de data como eles queriam. Mas o Urubu coloca como se o Vasco não tivesse ficado ali contra a mudança de data, e sim tivesse apenas dado uma outra data e etc., o que é uma babaquice, uma putaria com a cara do torcedor que lê esse tipo de parada aqui e acha realmente que o Flamengo está fazendo isso aqui de forma séria. É brincadeira, né? É tirar o torcedor de otário, é tentar duvidar da nossa inteligência, coisa que a gente não merece. Vamos para mais um trecho aqui. Infelizmente, o que se verifica é que os referidos clubes se sentiram lesados por não poder jogar uma fase decisiva da Copa do Brasil contra adversários completamente desfalcados de seus principais atletas, em razão das convocações que são de atendimento obrigatório pelos clubes. Olha só, eles querem que você, do outro lado, pense que está tudo bem eles terem datas mudadas pela CBF porque tem jogadores em seleções, mas esquece de colocar que o Vasco tinha o Puma e o Jean Davi na última convocação e os jogadores chegaram no dia do jogo em Curitiba contra o Atlético Paranaense, o que foi ridículo, absurdo. Isso eles não citam na nota, não. Na nota deles, eles citam como se esses 2 times não têm jogadores de seleção. Nós temos, que é uma puta de uma sacanagem. Até porque o seu Dorival Júnior que convoca o Gerson, que não está jogando nada, o Ayrton Lucas, que não está jogando nada, segue sendo convocados. Mas isso aí é o casamento CBF-Flamengo, que todo mundo conhece muito bem. Então não me venha tirar de otário aqui, achar que alguém aqui é burro, que ninguém aqui é burro. O público que assiste esse vídeo aqui, o torcedor vascaíno, não é burro. O torcedor vascaíno está ligado e sabe bem o que vocês estão querendo dizer. Aí seguimos. Note-se que Vasco e Corinthians não apontam um único prejuízo às suas equipes, mas apenas o fato de que seus adversários
não serão mais prejudicados pelos desfalques sofridos, valorizando a própria competição. Valorizando quem, cara pálida? Valorizando você do outro lado, né? Torcedor do Urubu que tá aí, assiste vídeo, vem, comenta. De vez em quando eles aparecem aqui. É absurdo, é ridículo o que esses caras estão fazendo. Tentam tirar o torcedor de trouxa o tempo todo. Tem que ter muita paciência para gravar um vídeo desse aqui e não mandar todo mundo para caixa prego, porque é a minha grande vontade ao ver esse tipo de coisa. Enfim, rapaziada, essa briga vai para a justiça. O Paulo Salomão já afirmou que o Vasco vai até o final. O Corinthians também está na justiça e vai dar pano para manga, tá? O jogo está marcado para o final do mês. Essa partida seria no dia 17 ou 16. O Vasco disse que topa jogar 16 ou 17, que eram as datas base, mas vai brigar até o final para que isso continue, para que se mantenham, né, as datas lá atrás pré-acordadas. Absurdo o que estão fazendo, estou falando absurdo 1000 vezes aqui, que é para fixar na sua mente que o que estão fazendo com o Vasco é uma sacanagem, é uma cara de pau absurda, e você do outro lado tem que saber o que está sendo feito aqui. Eu estou muito puto com essa situação, muito preocupado também, porque vai ter represália. Não tenha dúvida que dentro de campo esses caras vão tentar atrapalhar o Vasco de todas as formas possíveis, porque não gostam e nunca gostaram do Vasco. A CBF nunca gostou do Vasco. Essa é a realidade. E vai continuar assim. Pedrinho e Paulo Salomão, olho aberto, 1000 vezes, porque vão fazer de tudo para que o Vasco não leve o título da Copa do Brasil. Bom, Vascaíno e Vascaína, mais de 10 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de sábado às 9 da noite contra o Juventude, partida que vai acontecer em São Januário. Esses ingressos devem, né, se encerrar muito em breve aí. Você que vai vir para o jogo, deixa aqui embaixo nos comentários, estaremos lá. Eu, Mário Coelho, Lineker, time completo para fazer uma cobertura, a primeira cobertura completa desse canal aqui. Você vai aproveitar muito com a gente tudo que a gente pode oferecer para você, de imagens, de entretenimento, de informação principalmente, porque vocês merecem isso e a gente aqui rala muito. Inclusive, o Lineker está a caminho de BH para fazer a cobertura de Vasco e Atlético Mineiro. Amanhã teremos lá tomadas do hotel, direto do Mineirão, e receberemos o Bernardo, campeão da Copa do Brasil com o Vasco da Gama, amanhã ao meio-dia, no programa A Hora do Vasco, para falar um pouco daquele título, da expectativa desse ano, de tudo que o Bernardo vem vivendo ao lado do torcedor vascaíno. Ele está acompanhando o Vasco nos estádios aí, esteve em Brasília, deve estar também em BH nessa partida. Ele é um grande vascaíno, vai estar conosco, um campeão da Copa do Brasil. Viu a taça ser levantada. Vamos falar muito desse assunto, desse tema, aqui com ele amanhã. A você, eu peço que deixe aqui embaixo o teu comentário. Gostou desse estilo de vídeo? Colocando as coisas na tela, estilo live? Só para eu saber se vocês vão curtir esse novo formato de vídeo aqui com o Vascanelas na tarde do nosso canal, beleza? Por aqui eu me despeço, deixo um abraço para você e a gente se encontra muito em breve para falar de Vasco da Gama. E Urubu, CBF, olha bem para minha cara. Pô, tá de brincadeira, né, cara? Eu e os meus amigos aqui do chat, ninguém é trouxa, não. A gente sabe bem como funcionam as coisas. Vai, deixa teu like aí, teu comentário e... Ai, vamos embora.